Olá, agora nós vamos falar dos impactos da taxa de câmbio ou das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. Eu falei das taxas no plural porque ao longo das gravações dos vídeos para o concurso do Banco Brasil, eu tenho usado sistematicamente o dólar como referência, porque é a moeda mais utilizada nas transações internacionais. Mas tudo que nós estamos falando aqui vale também para outras moedas. Portanto, é importante que você fique atento para que, se surgir ou se aparecer uma questão na prova, tomando como referência não o dólar, mas o iene, que é a moeda japonesa, o euro, que é a moeda da região do euro, a libra, que é a moeda britânica, ou o dólar de outro país, como o dólar australiano, enfim. Se aparecerem outras moedas, toda a discussão que nós fazemos, tendo como referência e utilizando o dólar como exemplo, vale também para outras moedas. Fique atento a isso, porque os nossos exemplos, eles visam facilitar a sua compreensão, mas ele tem um sentido mais amplo do que o sentido que nós temos estabelecido aqui nas nossas apresentações. Portanto, nós vamos estar falando da taxa de câmbio e a sua influência, o seu impacto nas exportações e nas importações. Eu diria que de todas as questões relacionadas ao câmbio, eu acredito que essa vai ser a questão mais simples, onde você vai ter mais facilidade de compreender. Porque, na verdade, nós estaremos fazendo a reflexão se o produto que nós estamos comprando está mais caro ou mais barato. E se o produto que nós estamos vendendo está mais caro ou mais barato. Portanto, como essa ideia de caro e barato, eu acredito que seja muito simples de ser compreendida, eu estou avaliando também que este vídeo vai ser um vídeo bastante compreendido por todos vocês. Então, observem as situações que eu vou estar construindo ao longo do vídeo, mas são situações bastante simples e eu acredito que você vai compreender muito facilmente. Primeiro, eu coloquei um título nessa lâmina que eu chamei de o papel decisivo da taxa de câmbio. Porque, na verdade, a taxa de câmbio ela vai dizer para mim se os produtos meus aqui no sentido dos produtos brasileiros, se eles são competitivos no resto do mundo ou não. Se eles são baratos no olhar de quem está comprando lá fora ou não. E a taxa de câmbio vai dizer para mim também se o que eu estou comprando de outros países, se está a um preço muito elevado ou a um preço razoável. Então a taxa de câmbio é um termômetro fundamental e a taxa de câmbio ela mexe nas exportações, ela impacta também as importações. Lógico, se você tem hoje o dólar que está mais ou menos a R$5 e se no dia seguinte, digamos amanhã, o dólar cai a R$4, a pergunta que eu te faço é, se você já comprava eletrônicos lá fora, porque o preço era menor do que o preço para aquisição internamente, quando o dólar cai de 5 para 4, você vai comprar mais ou menos? A tendência é comprar mais, porque a rigor, aquilo que você gastava R$5 por cada dólar do preço dolarizado lá fora, você passou a gastar apenas 4. Isso nos dá uma economia de 20%. Logo, se eu tenho uma capacidade de comprar mais barato, a tendência é o volume comprado crescer. E se não é o caso de você que eu estou falando diretamente, comprar mais porque você já teve as suas necessidades saciadas, ou seja, você já comprou aquilo que você precisa, tem o seu vizinho que não comprava porque o preço do dólar era R$5, mas quando o preço cai para R$4, esse vizinho seu passou a comprar também. Então, o volume de exportações e importações alteram. Neste caso, eu estou falando e citando como exemplo o volume de importações. Então, se você já teve sua necessidade saciada com o dólar a 5, você não vai comprar a 4 só porque o dólar caiu. Mas muitos cidadãos que não compravam porque o dólar estava a 5, vão passar a comprar a 4. Logo, as importações vão aumentar. Então fique atento a isso.
toda vez que o dólar cai, o preço do dólar cai, você tem um impacto nas importações. Isso significa que você teve uma apreciação cambial. Por que é uma apreciação cambial? Porque o poder de compra da sua moeda cresceu. Antes você gastava R$5 para comprar um dólar, agora você gasta só 4. Logo, você tem uma apreciação da sua moeda, ou seja, o poder de compra da sua moeda aumenta e isso faz com que você aumente também o volume de mercadorias importadas. Portanto, a taxa de câmbio é um instrumento muito importante porque ele serve como medida para fechamento de muitos negócios. O fechamento de negócios, qualquer negócio que envolve relações internacionais, ele decorre da referência que você tem em relação à taxa de câmbio. Quantas compras que você deixou de fazer porque o dólar estava alto? Quantas viagens você deixou de fazer porque o dólar estava alto e você está esperando o momento certo para fazer uma viagem internacional? É só o dólar recuar um pouquinho. Quando o dólar recua, significa que o seu dinheiro, que o nosso dinheiro, que é o real, ele aumentou o seu poder de compra, portanto, ele foi apreciado. Então, a taxa de câmbio, gente, é muito importante nas transações e no fechamento de negócios internacionais. O oposto vale para a exportação. Então, é lógico que quanto maior é o valor do dólar, maior é o volume exportado. Veja bem, a saca de soja, suponhamos que esteja hoje a $25. Se o dólar está em torno de R$5, significa que o produtor de soja ele está faturando em reais 5 vezes 25, que é R$125 por saca de soja. De repente, vamos imaginar que o dólar cai a R$4. Olha, 4 vezes R$25 a saca vai dar R$100. De uma hora para outra, o exportador que recebia R$125 por cada saca de soja passou a receber apenas R$100. Isso vai impactar em 25% do faturamento dele. Portanto, esse fechamento de negócio tem tudo a ver com o câmbio quando você pensa em comércio exterior. Tudo que eu estou falando para uma redução na taxa de câmbio, ela tem uma reflexão, ela tem reflexos opostos se você pensar no aumento da taxa de câmbio. Se esse mesmo produtor de soja tiver uma situação onde o dólar subir para R$6, por exemplo, ele vai vender a saca de soja a R$25, ou a $25 a saca, 25 vezes 6 vai dar R$150. Portanto, se o dólar subir, a soja vai gerar um faturamento para o produtor de soja de R$150. E o produtor de soja, ele está o tempo todo observando isso. Eu vou dizer mais. O produtor de soja, se ele achar que o dólar vai subir, ele vai aumentar a sua área plantada. Por quê? Um dos efeitos que a produção sofre em decorrência da moeda estrangeira é este. A expectativa de aumento no dólar significa a expectativa de aumentar o faturamento do empresário, logo ele vai produzir uma quantidade maior. Fique atento, porque na prática a moeda estrangeira ela tem que ser pensada como uma mercadoria. Então a moeda estrangeira você tem que pensar que ela está exposta às ofertas e demandas. Aí eu pergunto para você que está assistindo essa aula, o exportador, ele oferta moeda ou demanda moeda? O importador, ele oferta moeda ou demanda moeda? Conseguiu pensar? Conseguiu tirar a conclusão? Eu vou te passar essa informação de forma clara. O exportador, ele é um ofertante de moeda. Porque toda vez que alguém exporta, o que ele faz? Ele recebe em dólar. Isso significa que quando esse dólar chega no sistema financeiro brasileiro, o volume de dólar à disposição do país aumenta. Porque o exportador não vai receber o dólar, ele vai receber a conversão do valor do dólar em reais.
Portanto, a exportação ela está associada à oferta de dólar aqui dentro, porque você, na verdade, recebeu em dólar e está disponibilizando para o país um volume de moeda estrangeira. O importador já é o demandante de dólar, porque para você comprar lá fora, você precisa comprar o dólar para adquirir a mercadoria. Logo, você demanda o dólar para fazer a compra dos seus produtos lá fora. Então, não errem isso. Exportar significa aumentar a oferta de dólar ou de moedas estrangeiras aqui dentro. Importar significa aumentar a demanda de moeda estrangeira aqui dentro. Bom, como eu já havia destacado, a taxa de câmbio ela é muito importante nos diversos tipos de operações, sejam elas nas importações, sejam elas nas exportações. Lembrando que toda vez que nós estamos falando de transações comerciais entre países, nós estamos falando do câmbio comercial, da taxa de câmbio comercial. Existem 3 tipos de taxa de câmbio: comercial, o câmbio turismo e o câmbio paralelo, que é ilegal. Portanto, oficialmente, ou regulado ou supervisionado pelo Banco Central do Brasil, nós temos o câmbio comercial e o câmbio turismo. Quando nós estamos falando aqui de importações e de exportações, nós estamos falando do câmbio comercial, que é aquele que mais comumente aparece na TV, tá? A compra e a venda de moeda estrangeira para viagens ao exterior, ela se dá pelo câmbio turismo. Então, quando você for numa agência bancária para comprar uma quantidade de dólar para viajar, você vai pagar o câmbio turismo. Aí você vai sair da sua casa hoje, por exemplo, o dólar está R$ 5,19, que é a informação que eu recebi um pouquinho antes da aula aqui. Ora, você vai chegar na agência bancária, eles vão te pedir a R$ 5,60. Aí você vai dizer para o atendente: peraí, mas, poxa vida, eu acabei de ver na televisão que o dólar está R$ 5,19, você está me vendendo a R$ 5,60? Ora, este é o câmbio turismo. O câmbio turismo, de um modo geral, ele é mais elevado mesmo. E aí eu destaco aqui na minha lâmina, só para que você compreenda, porque o dia que você for trabalhar numa agência do Banco do Brasil, muitas vezes você pode trabalhar numa agência que atua na área de comércio exterior, que atua com câmbio. Não são todas as agências do Banco do Brasil que comercializam moeda exterior, não. É apenas algumas. Mas vamos imaginar que você está trabalhando numa agência do Banco do Brasil que vende dólar turismo e que recebe um cliente que reclamou que você está vendendo para ele o dólar a 5,60, enquanto ele viu na televisão que o dólar está a 5,19. O que você vai dizer para ele? Aí eu vou te dar a dica aqui. Você vai dizer para ele assim: olha, o dólar turismo tem impostos diferenciados. Portanto, o dólar é mais caro porque eu pago um imposto diferente para o dólar turismo. O dólar turismo, você está vendo essa agência aqui do banco, deste tamanho, com esse tanto de funcionário? Olha, para eu te fornecer o dólar turismo, eu tenho esse custo administrativo, tem esse tanto de gente aqui cuidando especificamente de te esperar para vender o dólar para você. Isso é um custo administrativo. Olha, você sabia que os assaltos a bancos são muito comuns? Portanto, eu preciso ter um cofre forte, com seguranças armados do lado de fora, para garantir que não sejam levados esses dólares que eu vou te entregar. Portanto, tem um custo de segurança. Então, são vários aspectos que fazem com que o dólar turismo seja mais caro do que o dólar comercial. O dólar comercial não tem esse trâmite, normalmente é apenas uma transação escritural, você contabiliza em nome do banco um volume de dólar, mas não há a movimentação física dessa moeda. No caso do dólar turismo, você tem movimentação física de moeda. Você tem que guardar esse dinheiro e você tem que se apropriar desse dinheiro para fazer a sua viagem. Tudo isso é para que vocês compreendam que a diferença entre o dólar comercial e o dólar turismo, ele tem uma importância muito grande, portanto,
além dele impactar as exportações e as importações, eles também têm cotações diferenciadas em decorrência desses fatores que eu citei anteriormente. Bom, se a taxa de câmbio aumenta, o que acontece? Agora eu vou fazer um recorte só para que vocês compreendam o mercado de câmbio numa perspectiva que eu vou chamar aqui de estático comparativa. Eu vou pegar dois momentos no tempo e aí a taxa de câmbio se alterou. Eu estou supondo que a taxa de câmbio, num intervalo de tempo, tenha subido de R$ 5,00 para R$ 5,50. Quando isso acontece, e aqui novamente eu quero destacar o termo, aqui aconteceu uma desvalorização cambial. Gente, não errem isso. O dólar subiu de 5 para 5,50. Aí você vai dizer, professor, mas você está dizendo que quando o dólar sobe, a palavrinha correta é desvalorização? A resposta é sim. Porque toda referência dessas terminologias está associada à moeda nossa. Então houve uma desvalorização cambial, porque houve uma desvalorização do real em relação ao dólar. Ou seja, neste caso eu preciso de mais reais para comprar um dólar. Por isso houve a desvalorização do dólar, do cambial, porque o real perdeu valor. Eu preciso de mais reais para comprar um dólar. O dólar sobe e as compras feitas no exterior ficam mais caras. Veja bem, toda vez que o dólar sobe, eu vou comprar lá fora, eu vou pagar mais. Se eu comprava um produto que custava 10 dólares e o dólar era 5 reais, eu gastava 50 reais. Se o dólar pulou para 5,50, eu vou gastar 55 reais. Logo, é importante que vocês observem que a desvalorização cambial impacta e reduz as importações. E tudo que nós vamos falar aqui para importações, é bom que você tenha essa referência. Acontece exatamente o efeito oposto nas exportações. Aquilo que reduz as importações tem o efeito de aumentar as exportações e vice-versa. Bom, as empresas exportadoras, elas são as beneficiadas. Porque a empresa exportadora que exportava, digamos, 100 mil, um produto que gerava um faturamento de 100 mil dólares. Olha, a 5 reais ela apurava 500 mil reais. A 5,50 ela passa a apurar 550 mil reais. Portanto, se o dólar passa de 5 para 5,50, significa que as exportadoras tiveram um aumento no faturamento em reais de 10%. O oposto vale para o importador. Se o importador comprou 100 mil dólares em mercadorias lá fora e ele teve que converter ou que pagar 5 reais por dólar, ele pagou 500 mil. Se ele comprar agora, que o dólar pulou para 5 reais e 50 centavos, ele vai gastar 550 mil. Ora, se ele vai gastar mais, significa que esse produto ficou mais caro para ele. Então, alguns desses empresários vão deixar de comprar essas mercadorias, consequentemente, você tem aí um impacto nas importações. Então, é muito importante que vocês observem que a flutuação cambial, ela orienta as transações internacionais de exportações, as transações internacionais de importações e, como eu falei em vídeo anterior, ou em vídeos anteriores, a taxa de câmbio também orienta outros tipos de transações. Influencia, por exemplo, numa decisão sua de viajar ou não para o exterior. Influencia naquele cidadão que dispõe de um volume de dólar e quer investir aqui numa bolsa de valores brasileiras. Se este investidor quer comprar ações de uma empresa e o dólar está a um preço elevado, quando ele converte esse dólar para reais, ele faz um grande volume de moedas em reais. Portanto, quando ele vai na bolsa de valores comprar determinadas ações, ele consegue comprar um volume maior de ações, porque ele conseguiu converter o dólar dele a um volume maior de dinheiro em reais. Portanto, é fundamental que vocês observem essa última lâmina da nossa aula de hoje.
A flutuação cambial, ela orienta as transações de exportação e de importação de um modo geral. E é fundamental para o desenvolvimento do país. E aí você pode me perguntar, o que é melhor para o país? Exportar mais ou importar mais? Aí depende das consequências dessa exportação e das consequências da importação. Por exemplo, aquela exportação de arroz que aconteceu em decorrência do dólar estar super valorizado aqui internamente, foi ruim para o país, porque você que paga, que consome o arroz no dia a dia, teve um impacto enorme no seu gasto com alimento. Mas para o exportador de arroz foi um excelente negócio. Portanto, aqui, quando você está analisando aspectos positivos ou negativos, você tem que sempre estabelecer qual é o público ao qual você está olhando para ele, para você tirar essas conclusões. Do ponto de vista do exportador e do importador, a conclusão é uma, e do ponto de vista do consumidor, a conclusão pode ser exatamente oposta. Portanto, é isso. Importações e importações sofrem um impacto enorme da taxa cambial e você precisa ter uma compreensão deste elemento para você contribuir com o país como funcionário do banco, mas também poder orientar os seus clientes adequadamente. Bom vídeo para vocês e bom estudo sobre o impacto do câmbio no comércio exterior.